Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review, hoje de um clássico da literatura cristã, O Pastor Aprovado de Richard Baxter, o livro de cabeceira de Charles Spurgeon. Fique conosco, depois da vinheta é sobre ele que estaremos conversando. O Pastor Aprovado, um clássico aqui que hoje iremos conhecer um pouco mais. Charles Spurgeon disse que se você quiser conhecer a arte de argumentar, leia O Pastor Aprovado, o escritor mais poderoso de sua época, de acordo com as palavras do príncipe dos pregadores. E o Dr. J.I. Packer descreve Baxter como o mais notável pastor, evangelista e escritor sobre temas práticos e devocionais que o puritanismo produziu. É uma obra que chega às nossas mãos em uma reimpressão, onde foi atualizado o seu texto, onde foram realizadas muitas melhorias, dentre as quais a retirada do texto um tanto quanto arcaico ali, na tradução para a língua inglesa, e de acordo com a própria capa já indica, este livro aqui ele serve como modelo de ministério e crescimento pessoal. Como bem diz a palavra de Deus ali em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. É um livro que tem por volta de 224 páginas, as folhas elas são brancas, não são aquelas folhas melhores de tom amarelo para poder cansar menos a nossa vista, mas o que importa nessa reimpressão aqui é o seu conteúdo. Um conteúdo muito importante para não apenas os ministros da Palavra de Deus, mas também para a igreja, para se alimentar de um conteúdo relevante e que nos traz uma reflexão sobre princípios bíblicos importantes para uma vida saudável dentro do corpo de Cristo. Nós temos a editora, que é a editora PES, e para aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, peço para que assista esse vídeo até o final, e se você verificar que foi edificado pelo conteúdo do vídeo, que faça aí sua inscrição, deixa seu like, compartilha lá no grupo da sua igreja, indique também para o seu pastor e presenteie, para o seu pastor, para os ministros que cuidam das suas almas, das suas vidas, e assim você estará contribuindo de forma relevante para que o vídeo alcance mais e mais vidas e ajude na expansão da boa palavra para a glória do reino de Deus, para a glória de Deus Pai. Porque essa é a finalidade pela qual nós elaboramos com todo carinho aqui todos os vídeos que são lançados, que eles sirvam para ajudar na edificação da Igreja de Cristo, para que possamos conhecer a Cristo, conhecer tudo aquilo que Ele preparou e tem preparado para a sua igreja. Amém? Através de homens que são levados a trazer e elaborarem obras que muito contribuem para que a igreja cresça de forma saudável. E aqui nós temos, da leitura do sumário, a seguinte disposição da obra. Prefácio aos clássicos da fé e devoção, nota do editor sobre Baxter, introdução feita pelo Dr. Richard Haverson, capelão do Senado dos Estados Unidos. Primeira parte, exame de nossas vidas pessoais, introdução para pastores e leigos, o caráter do pastor e nosso intercâmbio com outros pastores, cuidando de nós mesmos, o pastor e sua necessidade de arrependimento. Essa primeira parte aqui trata da vida pastoral, que é muito importante, porque se o pastor ele não
está com a sua vida pastoral ali saudável espiritualmente, em sua vida devocional, em sua relação junto com outros pastores, com a igreja em si, ele não vai conseguir pastorear da melhor forma a igreja de Cristo. A segunda parte, velando pelo rebanho, cuidando do rebanho, os motivos do cuidado pastoral, razões para a instrução pastoral. E tem a terceira parte, algumas diretrizes para a preservação do rebanho, diretrizes para a direção eficaz da obra pastoral e algumas dificuldades do ensino pastoral, por fim, apêndices. Nós temos aqui que este livro ele faz parte de uma série de publicações de clássicos da fé e devoção, realizada pela editora PES. Aqui, dentre outras obras, eles citam que tem a vida de Antônio por Atanásio, que afetou Agostinho, e também a obra aqui, Um Sério Chamado para uma Vida Santa, por William Law, que influenciou a vida de John Wesley. Outras obras como Confissões também de Agostinho e A Imitação de Cristo de Thomas Kempis, todas elas foram obras que têm inspirado gerações e gerações de cristãos e que têm impactado grandemente ministérios. E aqui eles trazem que eles se preocuparam em trazer esses clássicos para junto novamente da igreja, dos leitores contemporâneos, para que façamos nós uma meditação, uma leitura cuidadosa desses livros. Não é um tipo de literatura que você vai ler de forma apressada, é uma literatura que você tem que ler de forma que vai degustando, experimentando e meditando em cima de cada princípio bíblico, que não são novidades que são trazidas nesses livros clássicos, mas sim revisitações daquilo que contém e que está escrito na palavra de Deus, e que precisamos verdadeiramente meditá-las e colocá-las em práticas em nossas vidas. E nesse sentido, nós temos no prefácio aqui da obra palavras de James Houston, que dizem que livros como estes exigem que consigamos tempo para digeri-los lentamente, espaço para que os pensamentos neles contidos entrem em nossos corações e disciplina para que cada nova compreensão se fixe e passe a ser parte do nosso caráter cristão. Nós temos importantes ensinamentos aqui que precisam ser revisitados. E é interessante que é destacado neste livro que o que Baxter ensina aqui nesta obra, ele verdadeiramente colocou em prática em seu ministério. E isso é um fato que torna esse livro aqui tão fervoroso para os seus leitores, tão prático e vivo em sua aplicação, e tão sincero e leal das suas compreensões das necessidades humanas. E é interessante que a edição deste livro, inicialmente ela contava por volta de 580 páginas na sua edição original. E essa reimpressão, ela reduz sua prolixa extensão para poder trazer de forma mais objetiva o conteúdo, que o Baxter era conhecido por ser muito prolixo, voltar novamente em vários pontos já informados, e isso fazia com que até eles citassem aqui que nas edições posteriores à primeira, ele fez 39 páginas que ele inseriu nas outras edições só para rebater as críticas à sua primeira edição. E é interessante observar que o Pastor Aprovado não é o nome da obra original. Ela tinha por subtítulo ali O Pastor Reformado, mas não reformado no sentido de ser calvinista, de ser protestante, mas sim de ser um pastor revitalizado, renovado no coração e no espírito para servir plenamente a Deus. E para verificar a contemporaneidade do conteúdo deste livro, a importância para os dias atuais, é que ele naquela época, no século ali 17, ele já combatia
e já fazia duras críticas à falta de disciplina na igreja. E também ele percebeu aqui a importância do aconselhamento pessoal. E aqui eu acho assim, um assunto muito relevante, porque eu estou fazendo um curso de aconselhamento, uma pós-graduação de aconselhamento bíblico na Mackenzie, e ali eu tenho tido assim, uma paixão enorme por este assunto, que verdadeiramente é uma necessidade, não de que o aconselhamento pastoral ele se faça presente apenas em atividades relacionadas ao ministério pastoral, mas sim que ele seja extensível a todos os cristãos da casa de Deus. Todo membro de igreja ele tem que ser ali apto, como o Paulo ele nos traz ali nas suas cartas, apto a admoestar, a aconselhar, a exortar, a estar aconselhando uns aos outros. E eu penso que o aconselhamento pastoral, o aconselhamento ele bíblico, verdadeiramente ele era para todos. O aconselhamento bíblico é para todos. E ele já trazia isso como um dos seus pilares no seu ministério pastoral, que ele tinha um envolvimento de fazer um aconselhamento pessoal para os seus membros da igreja, porque ele tinha uma ideia de que se ele conhecesse as necessidades de cada uma das suas ovelhas, ele poderia levar um conteúdo, uma palavra relevante trazida pelo Espírito Santo, de forma a alimentar plenamente todo o corpo de Cristo. E é importante destacar que essa percepção dele da importância do aconselhamento pessoal, ele é necessário na vida da igreja, porque nesta era moderna de tecnocracia eclesiástica, desenvolvimentista e multitudinária, também precisa de uma ênfase renovada. E quanto ao leigo, Baxter, ele escreve diante da necessidade de uma instrução esclarecedora. Então, para aqueles que não fazem parte de um ministério, quanto ao cristão leigo em si, é muito importante uma instrução esclarecedora e que verdadeiramente você irá encontrar na leitura desta obra. É interessante aqui uma observação que Philip Doddridge ele faz. Ele achava que o livro era uma realização sumamente extraordinária e que todo jovem ministro devia lê-lo antes de tomar um rebanho sob seus cuidados. E eu que me formei agora no Seminário Batista do Sul, vejo que verdadeiramente, quando nós saímos do seminário, é importante fazermos leituras de obras assim tão profundamente bíblicas e relevantes para a igreja, para que possamos da melhor forma servir ao povo de Deus. E aqui este livro, com essa observação dada aqui por Philip Doddridge, é uma informação que verdadeiramente eu chancelo e compartilho como relevante para que da melhor forma o serviço seja realizado na obra de edificação da Igreja de Cristo. E Charles Spurgeon, ele considerava Richard Baxter o escritor mais poderoso. E se você quiser conhecer a arte de suplicar, leia o seu livro, O Pastor Aprovado. E também William Brown, ele disse que as entidades, as sociedades missionárias, elas deveriam enviar uma edição desta obra aqui para cada missionário, para cada localidade ali, fazer uso dela e leitura dela para um serviço de excelência no reino de Cristo. Também aqui é feita uma observação de que Baxter ele tinha uma idiosincrasia, que era a sua questão de não seguir a ordem daquilo que ele já pré-estabeleceu anteriormente na realização da confecção do livro em si. E aí a edição que foi feita, ela procurou estabelecer ali a sequência dos capítulos da forma como ele verdadeiramente ele programou inicialmente, e depois ele foi seguindo de forma aleatória, não daquela forma que ele inicialmente havia pré-estabelecido. E essa edição ela faz essa correção. E por fim, na introdução aqui do livro, são informadas 7 razões do porquê que esse livro é relevante para a igreja nos dias atuais.
E das 7 razões, a primeira é que ele revela a verdade acerca dos puritanos, quanto ao seu estilo de vida e quanto às suas crenças. Essa descrição ela contrasta com a imagem negativa que comumente é apresentada e que deu má fama ao autêntico espírito puritano, porque o estereótipo era de que os puritanos eles eram estreitos, legalistas, frios, no maior sentido estrito ali da palavra. Baxter, aqui página por página, ele revela que esse estereótipo não passa de uma caricatura grotesca. Ao invés, ele recomenda as características puritanas autênticas ao observador mais crítico. Segundo, o livro anima aqueles que estão desanimados com a igreja. Cada geração ela tende a considerar as suas más características como os piores males que a história já conheceu. E aqui é interessante neste ponto que a múltipla e profunda compreensão que Baxter revela da igreja do seu tempo anima o leitor a ter esperança no poder renovador do Espírito Santo. Jesus Cristo ele falou seriamente quando declarou: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Lá em Mateus 16:18. E em sua qualidade humana, a igreja falha muitas vezes e de muitas maneiras. Na época de Baxter, o desvio também era assustador. Não obstante, Cristo cumpriu sua palavra e sua igreja foi preservada naquele tempo, como será em nossa época e até o momento da consumação do seu triunfo na história. Uma terceira razão pela qual o livro é relevante é por vivermos num tempo em que o crescimento da igreja se tornou virtualmente uma ciência. Pensa-se no crescimento, primeiramente e acima de tudo, quantitativamente, em termos de números, e não qualitativamente, em termos de nutrição e edificação espiritual. A ênfase de Baxter, a primorosa nutrição de cada membro, constituirá uma inspiradora alternativa para a síndrome do sucesso do grande negócio. Aqui Baxter ele demonstra uma preocupação muito grande em relação ao crescimento saudável da igreja. Não se deve ter como meta principal a questão de números. Ele não desejava uma igreja inchada, mas uma igreja saudável. E aqui ele traz a questão da necessidade do pastoreio individual. Hoje vivemos dias de igrejas em que os membros não sabem os números de telefone dos seus pastores, sendo que os meios de comunicações eles estão aqui para nos aproximar mais. E aqui Baxter ele fazia um aconselhamento pessoal, ele fazia uma catequese de perguntas e respostas ali para entender as necessidades das suas ovelhas. E aqui ele traz a questão de que se uma igreja ela cresce exponencialmente, ela está crescendo, ali Deus ele não traz uma responsabilidade que não seja possível de ser executada pelos seus pastores. E então ele afirma que a necessidade de que se a igreja cresce, também deve crescer o número de ministros naquela congregação, para poder da mesma forma atender de forma adequada ali individualmente as suas ovelhas, que os pastores eles sejam conhecedores das suas necessidades e vivenciem junto com as suas ovelhas os seus problemas e que possa, por meio da palavra de Deus, levar ali o aconselhamento bíblico necessário para que cada ovelha ali não seja perdida. É aquela atenção que Jesus cita em relação às 100 ovelhas, em que uma chamou a atenção e o pastor se dirigiu lá até aquela para cuidar dela de forma adequada, para que ela não se perdesse. Uma quarta razão pelas quais aqui as considerações de Baxter nos são úteis hoje é seu interesse pela família. Aqui demonstra o seu zeloso cuidado pastoral da família e de cada um dos seus membros no contexto de todo o corpo. Devemos acolher bem o seu exemplo para a igreja dos nossos dias, quando o amor, o matrimônio, a família e o lar sofrem tão intenso ataque. E uma quinta razão pela qual o pastor aprovado ele merece ser lido hoje tem como ponto focal a sua mensagem.
A instrução ministrada por Baxter se dirige repetidamente ao pastor propriamente dito. Todos nós, como pastores, diz ele, precisamos cuidar de nós mesmos, como Paulo aconselhou aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20 e 28, e como Baxter defende aqui nesta obra. Uma coisa é certa, a igreja não se elevará acima de sua liderança. Aqui ele afirma que a vida pessoal e familiar do pastor, ela deve ser constantemente submetida ao escrutínio das Escrituras. E a preocupação com a ignorância bíblica é a sexta razão de relevância deste clássico. Até nas igrejas evangélicas conservadoras, a escassez da exposição bíblica no púlpito é assunto para séria consideração. O resultado é que não é incomum a igreja como instituição e seus membros em particular enfrentarem os problemas sociais contemporâneos de ponto de vista sociológico, psicológico ou político. Já a sétima razão de relevância deste livro diz respeito à palavra discípulo. Se Baxter estivesse vivo hoje, ele seria um ferrenho defensor do que hoje chamamos de discipulado. Baxter lhe dava ênfase à responsabilidade e necessidade do pastor conhecer as suas ovelhas individualmente para alimentá-las de forma adequada na sua paróquia. E para conhecermos um pouco mais do estilo literário do autor, vamos aqui abrir a obra no seu capítulo 5, Cuidando do Rebanho, em que ele traz aqui, no ponto 3, o objeto do nosso cuidado pastoral. Ele diz: o objeto do nosso cuidado pastoral é todo o rebanho, como um corpo ou uma corporação, e como indivíduos. Nossa primeira preocupação deve ser com toda a comunidade da igreja. Portanto, os primeiros deveres são públicos. Como as pessoas tendem a preferir os deveres públicos aos pessoais? Há pouca necessidade de dizer algo mais sobre isso. Preocupado com os nossos indivíduos. Nossa segunda preocupação deve ser também com os indivíduos da igreja. Precisamos, portanto, conhecer cada pessoa das que estão a nosso cargo, pois como poderemos cuidar delas se não as conhecermos? Devemos ter conhecimento completo dos que fazem parte do nosso rebanho. Como um pastor cuidadoso cuida de cada ovelha individualmente, ou como um bom mestre de escola cuida bem de cada aluno individualmente, ou como um bom médico conhece cada um dos seus pacientes. Assim devemos conhecer as nossas ovelhas. O próprio Cristo, o grande bom pastor, toma conta de cada um individualmente. O evangelista Lucas nos lembra de que ele deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Cristo nos conta que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aqui nos traz aqui ao conhecimento aquela menção que eu havia feito sobre a preocupação dele do cuidado individual de cada ovelha. Na sua contracapa, ela nos traz as seguintes informações. O Dr. J. Park descreve como o mais notável pastor evangelista e escritor sobre temas práticos e devocionais que o puritanismo produziu. Philip Doddridge escreveu: Pastor Aprovado é um livro fenomenal, extraordinário. Muitos ministros são apenas sombras do que poderiam ser se seguissem esforçadamente os conceitos e princípios expostos neste tratado incomparável. Richard Baxter levava a sério o encargo pastoral. A oração dos editores desta pérola puritana é que ele sirva de grande proveito para todos os seus leitores na língua portuguesa. Então, se você gostou, se foi edificado pelo conteúdo desta nossa resenha, agora vai lá, faça lá o seu like, faça o seu comentário, compartilha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque este conteúdo aqui verdadeiramente precisa ser levado a mais e mais vidas. E só assim o YouTube vai entender que ele é relevante e vai entregá-los a várias e várias pessoas que não podem passar dessa vida sem ler esta obra, como diz o pastor Jonas Madureira. E aqui eu agradeço a todos que ficaram conosco até presente momento. Foi uma resenha necessária que abordasse esmiuçadamente o conteúdo deste livro. Ela ficou um pouco longa, a nossa resenha, mas eu creio que foi
da vontade de Deus que assim fosse feito. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.